Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos para mais uma aula sobre química orgânica. Hoje nós vamos trabalhar nomenclatura das funções orgânicas oxigenadas, ok? Quais são as funções oxigenadas? Eu separei elas em 3 grupos. Primeiro grupo, álcool, fenol e enol, ácido carboxílico, aldeído e éter, éster e cetona. Lembrando que, para saber a nomenclatura das funções orgânicas, nós também usamos a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Ela que vai mostrar como se coloca os nomes nas funções orgânicas. Lembrando que começa com o prefixo, que é o número de carbonos. Quando tem um carbono é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 but, 5 pent, depois hex, hept, oct, non e dec. Também temos os infixo, que é o tipo de ligação química. Quando tem ligações simples é an, ligações duplas en e ligações triplas in, e assim por diante. E o sufixo, que vai de acordo com a função orgânica, como aqui, ó, álcool, terminação ol. Se fosse aldeído, terminação al, e assim por diante. As funções orgânicas que vamos trabalhar nessa aula é álcool, fenol e enol. Aqui eu trouxe alguns exemplos dessas funções no cotidiano. Aqui temos o álcool, que é o etanol, que pode ser o álcool de bebidas alcoólicas, o álcool para desinfecção e também o álcool combustível. Todos eles são o etanol ou álcool etílico, ok? Na função fenol, trouxe a criolina, que é o cresol, que é formado pela mistura de ortometilfenol com meta e parametilfenol, ok? E aqui eu trouxe, para representar a função enol, a vitamina C. A função enol, ela é uma das funções que representa a vitamina C, aqui ó, enol. Função álcool. Qual é a definição da função álcool? Álcool, ele é definido quando tem uma hidroxila, certo? Que é um OH, ligado a um átomo de carbono saturado, ok? O que é saturado? É aquele carbono que só tem ligações simples, ok? Aqui, ó, representação R, que é qualquer radical, ou seja, qualquer cadeia carbônica ligada a um grupo OH, ok? Pode ser representado dessa maneira ou dessa. Aqui eu trouxe alguns exemplos de álcool. Um álcool alifático, que ó, tem o OH, e esse carbono ele não tem ligações duplas, então é um carbono saturado. Aqui, mesma coisa aqui, hidroxila e carbono saturado. Temos o álcool cíclico, ó, hidroxila e uma cadeia fechada, aqui uma cadeia fechada, um grupo hidroxila, e aqui o álcool aromático. Veja, esse aqui é um carbono, ok? Então a hidroxila ele está ligada a esse carbono, então esse carbono ele é saturado, ok? Ele não está ligado diretamente a um anel aromático. A classificação da função álcool. Nós podemos classificar quanto ao número de hidroxilas. Se tiver uma hidroxila, ele é monoálcool. Se tiver 2 hidroxilas, diálcool ou diol. 3 hidroxila, triálcool ou triol. E a partir de 4, nós chamamos de poliálcool. Também podemos classificar quanto à posição da hidroxila. Se a hidroxila ela estiver ligada a um carbono primário, ele será um álcool primário, ok? Ó, esse carbono só está ligado a um carbono, álcool primário.
Se a hidroxila ela estiver ligada a um carbono secundário, ó, esse carbono está ligado a 1, 2, então é um carbono secundário, então seria um álcool secundário. E esse aqui é a hidroxila ligada a um carbono terciário. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3 carbonos, então ele é um álcool terciário. Como se dá a nomenclatura da função álcool? Primeiro, o número de carbonos, depois o tipo de ligação, depois a terminação -ol. Primeiro exemplo, ó. Esse aqui é um álcool porque tem um carbono saturado ligado a uma hidroxila, a um grupo OH, ok? Vamos lá. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2. Então, se tem 2 carbonos, a função é, o número de carbonos é isso, et. Et vem de 2. An, de ligações simples, ou seja, só tem um tracinho, não tem 2 nem 3. E a função álcool -ol. Então, essa molécula se chama etanol. Segundo exemplo, aqui, mesma coisa, ó. Esse aqui, esse carbono, ele é saturado, ok? Ele não tem ligações duplas ou triplas. Está ligado a um OH. Então, essa é a função álcool. Então, é uma cadeia fechada, por isso que tem a palavra ciclo. Tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. X. Tipo de ligação, só tem ligações simples. An, como é a função álcool, terminação -ol. Então, esse aqui se chama ciclo hexanol, ok? Vamos para mais um exemplo. Que essa cadeia ela já é mais complexa. Então, nós temos que enumerar a cadeia para saber aonde o grupo funcional vai estar. Se é ligado ao carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Lembrando que temos que numerar a cadeia, fazendo com que o menor número fique na função, ok? Então, se eu numerar daqui 1, 2, 3, se eu começar daqui 1, 2, 3, então não importa de que ponto eu comece, então vou começar aqui que fica mais fácil, ok? Vamos lá. Número de carbono 5, como é a nomenclatura? Pente. Tipo de ligação, só tem ligações simples. An, como tem a função álcool, terminação -ol. Então, essa molécula se chama 3-pentanol. Por que o 3? Localizando onde está a hidroxila, ou a função álcool. Ok? Carbono 3 é 3-pentanol ou pentan 3-ol. Ok? Vamos lá. Outra cadeia mais complexa. Primeira coisa, vamos saber qual é a cadeia principal. Qual é a cadeia principal? É aquela que tem o maior número de carbonos. Lembrando que a hidroxila tem que fazer parte, o carbono, onde a hidroxila ou a função álcool ela esteja, ela tem que fazer parte da cadeia principal. Eu não poderia pegar essa cadeia aqui, tá? Tem que pegar o carbono onde a hidroxila ela está ligada, tá? Que é a função álcool. Vamos lá, então. O menor número tem que ser para a função. Então, vamos começar o mais perto possível da função orgânica. Então, vamos começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas têm 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa aqui vai ser a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos. Ok? Agora, tudo que não faz parte da cadeia principal é ramificação. Número de carbonos tem 7. Então, é hept, ok? Tipo de ligação. Só tem ligações simples, então é an. Função, como é a função álcool, tem a hidroxila, é ol. E a posição dos radicais, ok? Aqui, ó.
Se a gente começou a contar daqui, 1, 2, 3, 4 para o grupo etil. Por que etil? Porque tem 2 carbonos, como é ramificação final il. Então, etil. E aqui, ó, no grupo 5, carbono 5, está ligado a um grupo metil, met de 1, il porque é ramificação, então um grupo metil, outro grupo metil, ok? Como fica a nomenclatura? Lembrando que primeiro vem as ramificações, tá? Localizou elas e coloca um nome. Por que etil vem primeiro do que o grupo metil? E vem primeiro do que M, tá? Então, por isso que etil vem primeiro. Então, 4 etil, tracinho, 5 dimetil, ou seja, tem 2 grupos metil, aonde? Localizados no carbono 5, os 2, ok? Então, 5 dimetil, 2, por que esse 2? Esse 2 é localizando a função álcool, ok? 2 hept de 7, and de ligações simples, ol de álcool. Pode ser assim, dessa maneira, ou colocando 2 antes do ol, para mostrar que é em relação à função álcool, que é a hidroxila, ok? Também tem a nomenclatura usual da função álcool. Essa nomenclatura é só ter primeiro a palavra álcool, depois o nome do radical e no final ico. Vamos lá para o exemplo. Aqui, ó, um carbono. Então, o radical é metil, tá? Ok? Metil junto com ico. Então, álcool metílico. Aqui, ó, etil. Então, álcool etílico. Aqui, benzil. Então, aqui é o álcool benzílico. Ok? Só pegar o radical e juntar com o final ico. Outra função, a função fenol. Como é a definição dessa função? Nada mais é do que uma hidroxila ou um OH ligada a um anel aromático, ok? Então, ó, anel aromático ligado a um OH. Vamos aqui para os exemplos, ok? Ó, anel aromático, o carbono que está ligado ao anel aromático tem uma hidroxila, um OH, ok? Esse OH é diretamente ligado ao anel aromático. Lembrando que o anel aromático é aquele que tem ressonância, tá? Então, ou tem essa bolinha aqui, que significa ressonância, ou as duplas alternadas, ok? Dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, dupla, simples, dupla, ok? Olha, a diferença desse aqui. Esse aqui, o OH, ele está ligado a um carbono e esse carbono está ligado ao grupo, ao anel aromático, ok? Então, esse carbono está ligado ao anel aromático. Então, esse aqui não é um fenol, é uma função álcool, porque está ligado a um carbono saturado, ok? Vamos prosseguir. Classificação do fenol. Quanto ao número de hidroxilas ligadas. Aqui, ó, monofenol, quando tem apenas uma hidroxila. Difenol, quando tem 2 hidroxilas ligadas ao anel aromático. E quando tem 3 hidroxilas ligadas ao anel aromático, ok? É trifenol. Como se dá a nomenclatura da função fenol? Segundo a IUPAC, primeiro coloca hidroxi, depois vem o nome do hidrocarboneto, ok? Função fenol, então vem hidroxi e o hidrocarboneto, que vai ser um benzeno. Então, isso aqui vai ser um hidroxibenzeno, ok? O próximo, ó, a mesma coisa, função fenol, hidroxi, como é um hidrocarboneto, que ó, um anel aromático, vai ser um benzeno. Como aqui vai ter 2 hidroxilas, vai ser dihidroxibenzeno. Lembrando que tem que identificar em quais carbonos essas hidroxilas elas vão estar ligadas, já que são 2, tá? Que elas poderiam ser, não ser no carbono 1 e 2, poderia ser no carbono 1 e 3
e assim por diante. Então tem que localizar essas hidroxilas, ok? Próximo exemplo. Função hidroxi, hidrocarboneto continua sendo o benzeno, que é ligado a um anel aromático, tá? Só que agora, em vez de duas hidroxilas, temos uma hidroxila, um H e um grupo metil, tá? Localizando, lembrando que o menor número sempre vai para função orgânica, por isso que começa por ela. Então, 1, 2. Então, o nome do composto vai ser 1 hidroxi, 2 metil, benzeno. O H vem primeiro do que o M, então por isso que o hidroxi vem primeiro. Então, 1 hidroxi, 2 metil, aqui ó, 2 metil e benzeno. Também pode ser trocado por orto hidroximetilbenzeno, tá? Aqui também poderia ser trocado por orto. Por quê? Porque eles são carbonos vizinhos. A numeração 1 e 2 pode ser trocada por orto, ok? Nomenclatura usual. Aqui, ó. Aqui em cima tem a nomenclatura da IUPAC e a usual, que também é muito utilizada, certo? É só substituir por fenol. Então, hidroxibenzeno é o próprio fenol. Então, aqui, ó. Aqui a gente localiza, continua localizando e colocando difenol, ou seja, tem 2 grupos hidroxila, ok? Já no outro aqui, a gente só coloca o radical, ok? Então, por quê? Aqui, isso aqui é o fenol. O que é que tem de diferente do fenol? Aqui é o grupo metil. Então, a gente coloca metilfenol e localiza orto. É a mesma coisa de colocar 1,2 metilfenol, ok? Vamos prosseguir. Função enol. A definição da função enol é que é uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Um carbono que tem uma dupla ligação. Então, esse carbono tem uma dupla ligação e esse carbono está ligado a uma hidroxila, a um grupo OH. Esse carbono está ligado a esse aqui por uma dupla ligação. Então, aqui é um carbono insaturado e aqui é uma hidroxila. Então, esse aqui é um grupo enol. Outra representação, ó, carbono, dupla ligação, e esse carbono aqui está ligado a um grupo OH. Então, esse aqui é um grupo enol. Nomenclatura da IUPAC. A mesma coisa, ó, bem parecido com a função álcool. Tá? A diferença é que no tipo de ligação, em vez de an, que é um carbono saturado, vai ser en, que vai ser um carbono insaturado. Ok? Então vamos lá. Primeiro localizei os carbonos. Aqui, ó. 3 carbonos. 1, 2, 3. Prop. Tipo de ligação, ó. Essa ligação é insaturada. Então, en. Função enol. Terminação ol, do mesmo jeito. Então, prop. 1 en, 2 ol. Vamos lá. 1 en. Tem que localizar a dupla ligação. Ó, carbono 1, carbono 2. Coloca o menor número. Então, 1 en, 2 ol. Então, aqui, ó, no carbono 2 tem um grupo hidroxila, ol, ok? Vamos para mais um exemplo. Aqui, só para facilitar, coloca os carbonos. Lembrando que cada junçãozinha dessa vai ser um carbono. Então, vamos lá. Enumera a cadeia, ok? Enumero a cadeia, começando de uma extremidade. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois começando da outra extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois que eu contei, a gente observa aonde está a função enol, né? A hidroxila. Então, aqui vai ser carbono 4, tá? Contando de uma extremidade, como contando da outra extremidade. Mas aí, nós temos outra coisa diferente na cadeia. Nós temos uma ramificação e nós temos uma insaturação. Quem vence?
quem vence a batalha vai ser a insaturação. Lembrando que primeiro a função orgânica, depois a insaturação e por último a ramificação, ok? Então aqui vamos observar onde está a dupla. Ó, se eu contar daqui fica 1, 2, 3. Se eu for contar daqui fica 1, 2, 3, 4, 5. Então a numeração vai ser essa azul, a de cima, ok? Então vamos lá. Número de carbonos, tem 7 carbonos, X. Tipo de ligação, en, porque é uma dupla ligação. Função enol, terminação ol, ok? Posição dos radicais, esse aqui, ó, está no carbono 6, ok? 6, metil. Por que metil? Porque tem um carbono. Então aqui é um grupo metil. Então como fica o nome dessa cadeia, dessa molécula? Então vai ser 6-metil, hept de 7, 3 ligação dupla, aqui ó, no carbono 3, entre o carbono 3 e o 4, coloco o menor número, 3 em 4 ol, ou seja, no carbono 4 tem um grupo OH, ok? Então essa seria a nomenclatura do enol. Acabamos a aula por aqui. Espero que tenham gostado. Antes de terminar, se inscreva no canal, dê um like, comentem e até a próxima aula. Tchau, tchau!